e apresentar o nosso grupo. O NUPAT é o Núcleo de Pesquisa e Acolhimento Trans. Ele é uma ação de extensão da Faculdade de Odontologia, e lá nós desenvolvemos uma pesquisa sobre a saúde bucal da população trans. E com isso, nós abrimos uma clínica direcionada para as pessoas trans, né? Nós começamos o atendimento em outubro, e aí quando chegou em março, a pandemia nos fez paralisar as atividades, né? Como tudo, né? Tudo paralisou em março. E aí nós estamos trabalhando remotamente com esse grupo. A maior parte das pessoas que você vê aqui logadas pertencem ao nosso grupo de estudo, né? Está presente também o professor Adriano Mota Loyola. Ele é o supervisor deste projeto, e nós queríamos te dar boas-vindas, e eu gostaria então que você se apresentasse para o grupo, porque por mais que eu fale de Indianara, nada melhor que a própria Indianara para falar de si mesma, né? Nada melhor que o monstro que fale por si, né? Bom, eu sou Indianara Siqueira, né? E se não queira também, é o que tem, né? Então já fui Indianara, já fui Indianari, e agora sou Indianarai, por uma questão de busca Google, né? E de não binarizar também o nome, né? Como se vê, né? Agora tô de cavanhaquezinho e bigodinho, né? E aí, então, sou uma pessoa, né? Transvestigênero, né? Não binário, né? Então, transvestigênero é uma palavra minha, né? Inventada por mim mesma. Que acabou se popularizando aí já quase, né? Então, que quer dizer justamente a união de travestis, transexuais, transgêneros, dizendo, né, já com a palavra E, transgênero, dizendo que nós somos além orientação sexual, além genitália, além vestimenta, além gênero. Nós estamos em trânsito constante, podemos inclusive retornar, se desconstruir, voltar, rever, né, e seguir adiante, né? Então, transvestigênero é justamente essa questão. Então, sou não binária, né? Já segui todo o meu caminho padronizado, né? Já fui a mulher trans, do cabelão, toda tantantã, que já posou nua, que já seguiu todo o padrão que impuseram, e que quando chegou em determinado momento falou, não, peraí, o que é mulher, o que é homem, né? O que é trans, o que é travesti, o que é normal, né? O que não é, né? E aí, então, me tornei essa pessoa. Então, sou Indianara Siqueira, idealizadora da Casa NEM, que é um desdobramento do Prepara NEM, que é um pré-vestibular que surgiu em 2015 para inserir travestis transexuais nas universidades. Conseguimos aí inserir 20 no primeiro Prepara NEM, e que daí, então, se viu a necessidade de moradia. Então, aí houve a idealização também, e hoje, né, a Casa NEM, que é uma casa de acolhimento para LGBTIA+, e sou a presidente do Grupo Transevolução, que foi idealizado por Gisele Meirelles em 2009, né? Presidente fundadora do Grupo Filadélfia de Travestis Transsexuais de Santos, da Baixada Santista, em 1995, e vereador e suplente do Rio de Janeiro, que estou, então, na cidade atualmente onde vivo, mas que sou paranaense de Paranaguá, Paraná. Sou parnanguara de nascimento, mas adotando o Rio de Janeiro como minha cidade, que eu amo aí para viver, para morar. Passei alguma temporada em São Paulo, também gosto, mas eu gosto mais de Santos e de Rio de Janeiro, e prefiro o Rio de Janeiro, né? O ideal seria que Paris tivesse praia, mas como não tem, então eu prefiro e aí Rio de Janeiro. Mas é isso, gente. Essa pessoa. Tá certo. Indianara, a gente preparou previamente algumas perguntas, né? Porque atualmente nós estamos discutindo a pandemia do Covid com esse grupo de alunos, né, do NUPAT. E aí, lá em Uberlândia, onde a maior parte do grupo está, eu estou em Campinas, a gente percebeu a dificuldade que as travestis, mulheres trans e também profissionais do sexo estão passando nesse momento da pandemia, né?
E lá em Uberlândia houve toda uma mobilização para arrecadar alimentos, produtos de higiene, e então a universidade está se mobilizando para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí eu queria perguntar para você qual o impacto que a pandemia está causando nas pessoas trans, nas travestis, as pessoas em situação de vulnerabilidade, na cidade do Rio de Janeiro. Eu queria que você comentasse, gente. As pessoas trans, pessoas trans e cisgêneres, já vivem uma situação que é caótica, que já vivem uma situação que é um isolamento social, e um distanciamento físico que eles é imposto compulsoriamente, Então, os comércios já não deixam mesmo a gente transitar livremente, boates, lugares de lazer, tudo isso para nós já é um isolamento social, desde sempre, desde a transição, Então, a gente já vive isso, que não nos impacta, porque a gente só vai viver isso mais intensamente, porque nos impacta justamente todos esses lugares fechados. Mas tem uma vantagem de que você sai ao menos na rua e não tem, primeiro não tinha, pessoas para ficarem te apontando a todo momento. E agora não tem tanto ainda, mas é um isolamento que a gente já vive, O impacto, na realidade, que afeta essa população é justamente que a maioria sobrevive, e tem como profissão a prostituição. Então, não tem clientes, ao mesmo tempo que a gente aconselha que não pratiquem a profissão por conta de todo o risco, Então, o distanciamento físico, tudo isso. E é uma população que fica à mercê, porque não é vista pelo poder público. Então, se torna aí cada vez mais vulnerável, Tanto travestis transexuais, profissionais do sexo em geral, mas principalmente travestis transexuais por conta da invisibilidade social, e que já vive, em todos os setores das esferas do poder público, Então, tem um impacto grande nesse sentido, porque daí você já não tem mais, aonde recorrer, que você recorria, inclusive, a determinados projetos, que eram voltados para essa população e que acabam ou sendo, acabando ou parando, nesse determinado momento de pandemia, porque os profissionais também não podem estar expostos. Então, acaba virando uma situação bem caótica, que afeta essa população. E como muitas sobrevivem da prostituição, acabam ficando em situação de vulnerabilidade, ou indo para abrigo, ou tendo que ir para a rua, ou voltar para a casa de suas famílias. Aí a violência contra as mulheres cisgêneras aumentou muito nesse momento de pandemia, a violência contra a LGBTIA+, aumentou muito nesse momento de pandemia, e a violência contra pessoas trans e cisgêneras acaba aumentando muito, porque daí entra em atrito, porque muitas vezes a família já não aceita a orientação sexual, imagina a identidade de gênero, e acaba tendo uma violência ali bem complicada. Então, está impactando nesse sentido. Mas não é a questão isolamento social, distanciamento físico, é algo que a gente já vive desde sempre. Mas a sobrevivência está sendo afetada, sim. Professor Adriano, o senhor gostaria de fazer alguma colocação? Dianara, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui conosco, É sempre importante que vocês que têm uma liderança construída, na sociedade, obviamente dentro da população LGBT, que é mais, especialmente travestis, Como você falou, eu aprendi esse novo termo, travestigênero, que eu não tinha ainda conhecido, mas gostei bastante, porque ajuda a incorporar, as travestis também dentro dessa questão de visibilidade maior dos transgêneros, Mas eu quero agradecer muito, porque o esforço que a gente tem feito, especialmente quando o Sérgio foi para Uberlândia, foi exatamente introduzir esse tipo de assunto, esse tipo de tema, dentro da comunidade acadêmica, especialmente dentro da Faculdade de Odontologia, que ainda é uma escola bastante conservadora no sentido assim dos temas a serem desenvolvidos para formação. Então isso está permitindo que a gente possa desenvolver, a cidadania, aperfeiçoar a cidadania, que é uma coisa tão importante, É muito importante a gente entender a diversidade
e trabalhar para que ela de fato seja uma realidade nas nossas vidas, para que todos tenham lugar. Uma sociedade em que todos tenham lugar, certamente vai ser uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais feliz, que vai desenvolver uma harmonia de relações e procurar objetivos que possam sustentá-la, né, no seu desenvolvimento humano, né? Muito bem, eu queria parabenizá-la, né, pelas suas ações, né, históricas, né, pelo que eu li de você, desde 90, né, enfrentando uma barra danada com a questão da AIDS, não é? Eu acho que esse pioneirismo é muito importante, porque muito avanço só aconteceu por causa desse pioneirismo, né? Dar a cara para bater, né? É uma cara já tão batida, né? Mas mais ainda, que favorecendo muito o aperfeiçoamento da visão nossa, né? Da sociedade, da visão dos centros de ciência e médicos, né, que trabalham no sentido de procurar dar mais atenção a essa população e às suas vulnerabilidades. E eu queria ver com você uma questão assim. Além de ser uma ativista, não é, do movimento social, você também ousou, e eu acho isso muito importante, fazer esse ativismo institucionalizado, né, a partir do momento em que você assumiu uma identidade partidária e dentro das hostes, né, partidárias, você também está desenvolvendo um trabalho político importante. Eu acho que quanto mais, né, os partidos puderem canalizar essas reivindicações sociais, eu acho que mais a gente reforça o sistema político representativo, não é? E é mais um canal de cobrança importantíssimo. E aí eu vejo o seguinte, você, numa entrevista, parece meio que do ano passado, no ano passado, 19 ou 18, não, mais para trás até, que saiu publicado numa revista latino-americana de filosofia, né? Você fala a respeito dessa luta, né? E eu vejo que nós passamos de um momento de um governo ou de governos que davam, embora não entrassem com toda a força nessa luta, mas pelo menos deu uma certa abertura para que determinados direitos pudessem ser ampliados, para que houvesse uma visibilidade maior, né, política, com eventualmente alguns programas sendo discutidos, né, em relação aos direitos sociais, né, vinculados à população LGBTQI+. E depois disso nós estamos tendo um retrocesso. E você, vivendo no Rio de Janeiro, você está muito assim próxima, né, porque o nosso presidente é radicado no Rio de Janeiro, a família dele toda no Rio de Janeiro, ele fazendo todo um governo extremamente homofóbico, transfóbico, LGBTfóbico, enfim, com todo um projeto, não é? Aliás, sem projeto, vamos dizer assim, e paralelamente, né? De certa forma, sendo responsável por esse estado de coisas que nós estamos tendo, inclusive o Rio de Janeiro com quase 13 mil mortes, né? Com mais quase 150 mil pessoas infectadas. Apesar disso tudo, desse contexto todo, como é que politicamente, dentro deste ambiente, dentro desse engajamento político que você passou a ter, vocês têm discutido essas questões, né? Como é que os partidos, porque a gente é de esperar que os partidos de esquerda, né, que assumam essas pautas, geralmente eles desenvolvem essas lutas. A gente tem visto um certo acanhamento nesse sentido. Eu não, pelo menos está muito menos do que eu gostaria que fosse. E como é que vocês têm discutido isso sobre o meio político assumir essa luta e assumir essas batalhas, especialmente no campo da saúde, mais específico aí da população LGBT? Desculpa o alongamento, mas eu queria só fazer uma introdução mesmo em relação a isso. Não, aqui.
Sem problema. Quando você falou que você posou, você quiser falar, mas eu não sou vendo, você posou nua, de pau duro, numa revista masculina, etc e tal, que também posei. Eu pensei justamente que você ia fazer a pergunta noteada por aí. Uma vez, inclusive, num dos programas que teve no Rio, aí no show de Pablo Vittar, para qual a Casa nem foi convidada, dois rapazes, depois de uma briga que deu, e que a gente prestou queixa, justamente mandou um vídeo falando para o pessoal, olha, peço para a vereadora suplente de vocês retirar a queixa, que nós temos um vídeo dela com o peito de fora. Eu falei, fale pra ele que eu vou mandar minhas fotos dos anos 90, quando eu posei nua de pau duro, que foi exposto em todas as bancas do jornal. Aí ele mostra essa, ao invés de mostrar só os peitos de fora, né? Enfim. Mas então, bom, na questão política, né? Na realidade eu sou anarquista, né? Eu sou extrema esquerda, né? Eu sou o que pode se chamar de extrema esquerda. Enquanto eles estão dialogando, fazendo nota de repúdio, escrevendo, querendo fazer reunião, etc e tal, eu já estou passeando pela cidade, o povo achando que eu estou fazendo turismo, estou olhando os prédios vazios, qual é o melhor momento de abrir porta, arrombar cadeado, quantas pessoas cabem, quantas famílias a gente vai colocar dentro. Né, e para depois a questão judicial, né? Enquanto eles estão falando, vamos mandar um ofício para que esse imóvel seja colocado à disposição, eu vou, arrombo a porta, entro, coloco as pessoas, depois a gente manda ofício e vê, né, se o imóvel vai estar à disposição ou se vai estar à disposição por quanto tempo vai ficar, né? E depois a justiça que resolva, né? Como agora a Casa nem está com uma reintegração de posse para segunda-feira, né? Mas enfim, a gente morou um tempo em Copacabana sem pagar aluguel. E aí, nessa questão, eu acredito que eles não estão preparados, os partidos de esquerda não estão preparados. Aliás, como nenhum espaço da sociedade está preparado, a não ser que sejam os nossos espaços criados por nós mesmos. Né? Então, é essa questão. Por isso que é a questão de gueto, né? Por isso que a comunidade LGBTIA+, por isso que boate LGBTIA+, e por isso todas essas questões LGBTIA+, né? Porque os espaços não estão preparados. E quando a gente acha realmente que em um governo progressista, de esquerda, né, vai se abrindo e a gente vai começar a ter um avanço nessa situação, e depois a gente tem abruptamente um retrocesso, primeiro com um golpe, né, que começa contra a presidente Dilma, né, um impeachment, né, ilegal completamente, né, que aconteceu, né, e aí um golpe, e aí a entrada da direita primeiro, e depois da extrema-direita, né, com todos os retrocessos, é complicado, porque se sente cada vez mais em risco. Ainda mais eu, né, com meio século de vida, já ainda vivi no governo militar, né, infância e adolescência, aí, né, no governo militar a gente tem lembranças de tudo isso, né, então é como se tivesse outra vez essa questão, né, novamente, né, de não sermos considerados, de termos que se esconder a toda hora, né, a gente traz essa experiência da luta contra a epidemia, né, do HIV/AIDS, né, então que nós éramos caçados, né, nas ruas, né, decretadas assim, em frente às câmeras de televisão, as pessoas não tinham nenhum pudor. Tinha a Operação Tarântula, né, do Fleury, né, em São Paulo, que decretava a morte ou a caça, né, dessas pessoas, né. Então, a gente está vivendo tudo isso de volta. Então, é complicado, porque justamente quando você acha que está tendo uma abertura pela esquerda e com partidos de esquerda, eu fui expulsa de um, né, apesar de vereadora suplente, fui expulsa de um. Mas é isso, né? O choque dos planetas, né? Também, né? Fazem nascer estrelas, né? Fazem nascer constelações, né? Etc e tal. Então, às vezes, as brigas também elas são necessárias para que a questão seja pautada. Então, logo depois de minha expulsão, então veio a eleição também pelos mesmos partidos que me expulsaram, de Érica Malunguinho, de Érica Hilton, né? Como co-deputada por São Paulo, Rubem Udcer, né? Em Recife, né? Por partidos que me expulsaram, lembrando que elas tiveram que batalhar sozinhas, também sem investimento, mas chegaram lá e aí eles não podiam mais querer que elas negassem a própria comunidade, porque elas não foram daquelas que chegamos, agora vamos nos cisgenerizar, né, que é o mesmo que sem embranquecer para as pessoas negras, né, que acabam sem embranquecendo, cisgenizando, né, para fazer parte da sociedade. Elas também não se cisgenerizaram, né, para fazer parte da sociedade cisgênera. Ao contrário, elas foram lá e apontaram o próprio partido delas, que tinha me expulsado, e falando, opa, agora nós estamos no poder, nós somos as parlamentares, nós apontamos, sim, vocês foram transfóbicos, foram AIDS-fóbicos, foram racistas nessa questão. Né? Então, você vê que os partidos de esquerda, e aqueles que se dizem mais para a esquerda ainda, que já vem saindo do PT, e que já, ou alguns foram expulsos, que formaram o PSOL, não estavam preparados. Né? É um lugar de homens cisgêneros, controlado por homens cisgêneros, né?
pessoas LGBTIA+, praticamente não tinham voz, só passaram a ter mais voz por conta da eleição de Marielle Franco, de David Miranda, né? Mas principalmente Marielle Franco, que comprava mesmo, que estava à frente, de Marielle Franco, que todas as vezes exigia que a Casa nem estivesse presente na Câmara Municipal e que a gente ia para a Câmara apoiá-la, ela fazia questão da tribuna de falar que queria saudar os movimentos presentes, as pessoas trans presentes, mas principalmente a vereadora suplente, Janari Siqueira, obrigando os parlamentares a olharem para a Câmara, para a galeria da Câmara, né? E todas as vezes que ela estava na tribuna, que fazia um debate, que a gente estava na Câmara, ela olhava para a galeria e falava, né, mesmo Janara, né, se ela fosse falar da prostituição, da questão de abrigamento para travestis transexuais, da questão de gênero, de incluir em qualquer pauta a questão de identidade de gênero, a gente estivesse, porque ela convocava a gente à Câmara, ela sempre virava para a galeria e sempre fazia essa questão de mostrar de que ela não estava sozinha, de que a voz dela ali não era dela, mas sim vinha de todo o movimento. Então a gente ainda tem esses mesmos partidos, do qual Marielle fazia parte, do qual eu fui expulsa, do qual David Miranda faz parte, do qual Jean Willis fazia parte, de quem eu fui assessora parlamentar, ainda expulsando travestis, ainda silenciando, né, travestis transexuais, mas a gente tem que provocar a briga ou racha para que seja exposto. Sabe, é como uma doença interna que você tem que abrir o corpo para expor, para poder tratar e para poder cuidar, ou então entrar no interior de alguma maneira para ver que está lá e como vai extirpar aquilo ali, entendeu? Então, tudo que nós temos nessa sociedade é estruturado através de uma estrutura racista, machista, LGBTfóbica, patriarcal, capitalista, mas não adianta a gente só falar, mas isso não é culpa minha, é culpa da estrutura, e não atacar a estrutura e não também se desconstruir daquilo que a estrutura impregnou em você, entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se desconstruir todos os dias. Então eu vejo hoje como um retrocesso tudo que nós estamos vivendo, ainda mais com esse desgoverno, porque isso não é um governo, né? Isso é um desgoverno que está acontecendo, que não tem projeto nenhum, nem para a sociedade cisgênera, quem diria para a sociedade LGBTIA+. Então é um retrocesso completo, que estamos aí com mais de 90 mil mortes por Covid-19, e se oficialmente nós temos mais de 90 mil mortes, extraoficialmente esse número já pode ter dobrado. Né? É como no caso de travestis transexuais, nós já temos aí mais de 90 assassinatos, porque aumentou a violência, né, nesse sentido. Então nós já temos mais de 90 assassinatos de travestis transexuais só no ano de 2020, e isso pode já estar dobrado, porque é o número oficial que a gente encontra aí em notícias de jornal, em sites da internet, mas não existe um número oficial do assassinato dessas pessoas. E vai se tornar cada vez mais invisível, por conta da retificação de nome, porque a maioria está sendo retificada, está sendo marcada como mulher, gênero, né? As que tiverem feito cirurgia e tudo, mas mesmo as que não tiverem feito cirurgia, né? Vai estar marcado que quem foi assassinada foi uma mulher cisgênero, e esses dados vão estar cada vez mais apagados se a gente não criar algum mecanismo que possa pontuar, né, a especificidade da violência contra essa população. Então a gente só está vendo retrocesso, a retirada de financiamentos, de projetos, né, a educação, a cultura sendo atacada, né, a educação, a saúde pública sem investimento, as universidades públicas sem investimento, as pesquisas sem investimento, e cada vez que os movimentos sociais, que os partidos de esquerda obrigam esse governo a tomar uma posição a favor da sociedade, a favor dos movimentos sociais, né? Como foi no caso do Fundeb, que eles não queriam aprovar e que os movimentos sociais, os partidos de esquerda foram lá e ganharam. O que eles fazem, eles se apropriam disso como se eles tivessem feito isso, que foi no governo deles que aconteceu, assim como foi no caso do Fundo Emergencial, que não queriam dar, e depois quando quiseram liberar, só ia liberar R$200, os movimentos sociais foram lá e brigaram pelos R$600. Agora, lembrando que o governo Lula, né, e o governo Dilma, né, os governos do PT, sem precisar de pandemia, pagavam já o Bolsa Família. Se você pega o Bolsa Família todo mês, eu estou falando do mínimo aí, de R$89, e você soma, dá R$1.068 por ano, sem precisar de pandemia. Então, eu queria agora que fosse estendido a ajuda emergencial até dezembro, e eles não querem estender. Respondi a pergunta, desculpa.
Adriano, tem alguma colocação, professor? O microfone dele está desligado. Isso. Só lembrando, né, Indianari, que o valor do Bolsa Família aí, ele representa uma parcela minoritária do PIB, né? Faz tanta diferença representando apenas 0,5%, quer dizer, são movimentos que foram extremamente importantes, né? Obviamente que não suficientes, mas foram bastante importantes e servem como parâmetro para outras iniciativas, né? Só antes de passar a palavra novamente para o Sérgio, eu queria saber de você, assim, objetivamente, aí no Rio de Janeiro, certamente vocês devem ter uma gama de demandas que a gente pode dizer assim, que seja universal em relação à população LGBTQI+, mas assim... sabendo também que você vai se colocar como uma candidata, quais seriam, assim, o que você tem enxergado no Rio de Janeiro em termos de saúde, do que talvez precise de uma intervenção importante e que, se tivesse sido realizada, talvez hoje o impacto da Covid, pelo menos do ponto de vista de suporte à saúde, tivesse sido menor. Existe algum projeto que você, como candidata vereadora, a partir do que você enxerga, vocês estão direcionando para proposição, como proposição? Olha, eu acredito que o investimento teria sido fundamental. O investimento na saúde pública teria sido fundamental. A reforma dos hospitais, a aparelhagem, né, desses hospitais, né, para que eles pudessem assistir a população, né, adequadamente, né, isso fora de pandemia, nem estou falando de pandemia. Em pandemia, isso poderia ser implementado cada vez mais, ampliado na realidade. Mas estou falando fora de pandemia, que já deveria ter feito, isso está um caos na realidade. Tudo sucateado, tanto do Estado como do município, né? E aí as OS, inclusive, né, brigando, né? Porque se viu que isso foi um erro, né, na realidade. Os hospitais de campanha, aí, né, todo esse problema, então, não precisaria, por exemplo, de hospitais de campanha, porque nós temos muitos imóveis vazios que poderiam ser transformados em hospitais de emergência, né? E a reforma dos hospitais deveria ter sido uma prioridade no momento de pandemia, o que não aconteceu. Foram querer fazer hospital de campanha, gastar mais dinheiro público, né, o que não é. O que se precisa nesse país, né, urgente, porque nós temos um sistema único de saúde que ele é pensado de uma maneira excelente, que não existe igual, né, em nenhum lugar do mundo, que existe são os que vêm aqui de somente ver o sistema único de saúde para implementar e para lá, e nunca é implementado igual, né? Mas nós temos um sistema único de saúde excelente que não é levado a cabo como ele deveria ser. Na realidade é isso. O sistema de saúde, o sistema único de saúde, da maneira como ele é pensado para atender todas as demandas da população. Só que ele não recebe investimento. Os profissionais de saúde não recebem investimento. Então nós temos profissionais de saúde cansados, exaustos, fora da pandemia. Então vocês imaginem na pandemia, como é que não está a situação desses profissionais que estão, inclusive, arriscando suas vidas. Assim como na epidemia de HIV/AIDS, os profissionais também estavam ali na ponta de contaminação pelo HIV/AIDS. Agora, no Covid-19, é a mesma situação. Esses profissionais de saúde, que são os profissionais de ponta, né, realmente essenciais, estão ali morrendo de Covid-19, contaminando suas famílias. Que às vezes você vê as festinhas da galera de classe média e alta, fazendo festinha sem máscara, querendo fazer e acontecer, e a gente, às vezes a gente fala assim, quer saber do que mais? Que eles que se fodam e que se contaminem entre eles. Mas assim, já é ruim, né? Mas se ao menos fosse só eles, né? Foi uma escolha deles. O problema é que essa galera vai ser atendida nos hospitais privados que eles têm, de lá eles vão passarem para os hospitais públicos, vão contaminar tanto os profissionais de saúde no hospital privado, que muitos fazem turno no hospital público e no hospital privado, né, fazem dupla, tripla jornada, né, e vai outra vez, né, a pandemia nunca vai parar. Então, assim, não tem investimento em saúde, não tem investimento em equipamento, né, isso eu estou falando que não tem fora da pandemia, né?
que já não tem, esses profissionais já se arriscam constantemente, não tem avental para troca, não tem avental para exame ginecológico, descartável, luvas, nada disso tem. A gente não tem os hospitais públicos, as UPAs equipadas. Então você imagina num momento de pandemia. Isso não é 3 vezes, 4 vezes mais pior, isso é infinitamente bem pior, entendeu? Porque daí você não tem leite suficiente, você não tem mais profissional, porque aqueles profissionais que já estavam sobrecarregados, mal pagos, agora eles vão estar também preocupados com suas famílias, preocupados a todo momento de contaminar suas famílias, um caos psicológico para essas pessoas, e aí você não tem atendimento psicológico para os profissionais de saúde, você não tem um sistema de profissionais, psicólogos, psicoterapeutas em geral, para atender esses profissionais especificamente. Então, assim, vira um caos completo. Então a gente tem que pensar em investimento público para a saúde pública fora de momento de pandemia, porque depois em momento que aconteça uma nova pandemia, né, porque essa vai passar também, né, isso você pode intensificar, e aí você tem condições porque você já tem um sistema preparado, né. Agora, você não tem nada disso. No Rio de Janeiro, então, é um caos total. Os hospitais públicos, tanto municipais como estaduais, estão caindo aos pedaços, sabe? Se chove, alaga. Se tem curto, para tudo. Desaba, sabe? É um caos. As UPAs, tudo ou em container, né? Naqueles containers praticamente de papelão, ou naquilo que vai juntando todos os containers, e aí faz aquele aglomerado de salas e corredores e não sei o que aquilo ali pegou fogo, amor, né? A gente sabe o que vai dar, né? Então, o que aconteceu justamente no clube do Flamengo, né? Então é isso que a gente corre o risco. E hospitais privados aqui que já pegaram fogo. Ou seja, nós tivemos um profissional de Copacabana, um médico, que infectou uma pessoa na Zona Norte, né, no UP, e dali foi uma cadeia de contaminação de pessoas mortas, de profissionais da saúde. Então tá um caos. Né? A gente tem que derrubar esse governo, porque a gente tem que retomar o país de volta e exigir que os serviços essenciais, saúde, segurança, moradia, alimentação, tudo isso seja prioridade em momentos de pandemia. Só lembrando aqui, pessoal, que o Brasil é o recordista de mortes em profissionais de saúde, né? Sendo que os enfermeiros são os principais alvos da Covid, né? Bom, passar então a palavra para o Sérgio, para ele continuar aí, então, o bate-papo. Obrigado, viu, Indianara, por enquanto. Eu vou para a próxima pergunta, Indianara. Quais as ações que estão sendo desenvolvidas pelo movimento social no Rio de Janeiro durante a pandemia do Covid para a população LGBTQIA+. Então, como eu trago essa experiência, né, da pandemia de HIV/AIDS, né, então, quando eu vi as notícias sobre o Covid-19, eu sabia que ia chegar ao Brasil, né? Então, no dia 13 de março, o que eu fiz enviei uma nota. Eu moro na Zona Oeste, né? Eu sou idealizadora da Casa NEM, mas eu não moro na Casa NEM. Aqui hoje eu estou na Casa NEM, mas eu moro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na realidade, né? Então, eu, de minha casa, enviei uma nota para o pessoal, porque no dia 16, geralmente passou o carnaval, a gente começa as atividades de educação, né, que é o preparatório, o pré-vestibular, né, da Casa NEM, e depois vem as outras atividades políticas. Depois do 8 de março, 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade trans, que a Casa entra ativamente, né, e o 8 de março a gente, então, espera o carnaval para começar as atividades, como todo o Brasil, né, na realidade, né. E eu também queria me retirar um pouco, né, porque estava muito intenso, para dar uma descansada, porque logo depois eu sabia que viria, né, campanha, né, para a candidatura, né, enfim, todas essas questões. Então eu queria dar uma descansada também e dar também um descanso para minha imagem por conta do filme, que foi bacana, estava em todos os jornais, vindo para vários países, aquela coisa toda. Né? Eu acho que as pessoas já estavam cansadas da minha cara. Eu pensei, vou dar uma descansada em casa, né? E aí chega esse menino de 19 aninhos, o Covid-19, né? E aí ele queria meu corpo, né? Ficava me cercando ali nas esquinas, falando, não quero, e ele nas maçanetas, se grudando nas paredes, se arrastando pelas calçadas atrás de mim, falando, não, querido, não quero, né? Mas enfim, fui lá resolver o caso dele, e aí
A gente lançou uma nota, então, no dia 13 de março, cancelando todas as atividades. As primeiras atividades da Casa Nem seriam como inglês, espanhol, livro. Então, a gente cancelou as atividades internas da casa, onde precisaria de pessoas externas, né, que viessem dar esses cursos. E cancelou toda a participação externa da casa, onde as pessoas vão para a formação política ou para participar de movimentos sociais, de marchas, né, caminhadas, passeatas, enfim, tudo isso, né? Então foram canceladas também. E aí acionamos então um protocolo de segurança, então fomos ali, né, entender como é que é esse protocolo, né, de segurança aí do Covid-19. No dia 16 de março, né, eu vim para a Casa NEM, então foi lançada uma nota no dia 13, cancelando todas as atividades, explicando que a partir daquele momento a Casa NEM tinha, né, seu espaço bloqueado, né, que estaria restrito à entrada de pessoas. E no dia 16, então, eu vim para a Casa NEM fazer uma reunião geral, passar para eles, explicar a minha experiência com a HIV/AIDS, como seria dali para frente, já trazendo, óbvio, outras informações. Então, no dia 16, a gente fez a reunião, restringimos as entradas no prédio, colocamos 2 horários, né, de entrada e saída para as pessoas também do prédio, e eu voltei para minha casa, então, para me despedir do meu marido, né, tudo, deixar mais ou menos as coisas organizadas, organizar uma mochila, etc. Porque eu imaginei assim, né, tá no mundo, né, então, quando foi a questão do HIV/AIDS, né, foi a comunidade LGBTIA+, que foi abandonada e foi deixada para trás para morrer de AIDS, literalmente, né? E aí a gente se organizou, exigimos ao poder público, né? Também política pública nesse sentido, então é uma dívida, inclusive, né, histórica que a comunidade mundial tem com os movimentos LGBTIA+, profissionais do sexo e outros vulneráveis, né, que se uniram na época do HIV/AIDS para exigir coquetel, né, tratamento, tudo que nós temos hoje em uma doença, né, controlada, se pode dizer assim, né, e que já partindo aí para as pesquisas da cultura. Então, trazendo essa experiência, eu passei essa experiência, e passamos, então, a restringir o acesso à casa, né, a saída das pessoas e tudo. E no dia 16 eu me despedi, então, do meu marido, tudo vim para cá. No dia 17 de manhã, e trouxe minhas coisas achando que era isso. Como era mundial, eles rapidinho vão dar um jeito. Aí eu pensei, bom, como estava assim falando em 30 dias, eu imaginei, então a gente vai pensar aí 45 dias, porque é 30 dias de pandemia e 15 dias para as coisas irem entrando no eixo novamente, né? Então eu imaginei 45 dias. E aí nós lançamos, então, as campanhas de arrecadação. No dia 18 de março, a Casa NEM já estava com seus pedidos de arrecadação, explicando que nós tínhamos as 60 pessoas acolhidas, mas que assistimos a 180 pessoas ao todo, que são as 120 que a casa assiste desde 2016. Com sopa à noite, quentinha, roupa, assistência jurídica, psicoterapêutica, né? Alimento para os animais de rua e para os animais das pessoas de rua, também para as pessoas acolhidas, né? Que a gente acolhe as pessoas com seus animais, familiares, enfim. Então a gente lançou as campanhas de arrecadação. E aí o que eu vi, né? A gente conseguiu, então, manter, né, essa comunidade que a Casa NEM atende, de 180 pessoas, já com arrecadação. Chegou em março, arrecadamos, as redes da casa funcionaram, mas daqui a pouco a gente viu, já estava com pedido de 540 cestas básicas. E daqui a pouco, de 540 cestas básicas, foram para 720, de 720 para 1.000 e pouco, e quando a gente viu, a gente acabou distribuindo 3.000 cestas básicas, e aí fomos ver as situações. Então, aí eu pensei, bom, essa experiência tem que valer. Então, eu chamei numa reunião de WhatsApp nas casas de acolhimento LGBTIA+, do Brasil, a Florescer 1 e 2 de São Paulo, Transveste de Minas, Recife, Salvador, Florianópolis, Paraná, Porto Alegre, Goiânia, Amazonas. Ia numa reunião e falamos, olha, a gente tem que se organizar e se fortalecer, temos que ver a comunidade. Começamos a fazer a reunião, né, alguns dias de reunião, e aí então nasceu a Rebraca, que é a Rede Brasileira de Casas de Acolhimento para LGBTIA+, do Brasil, né? Com a rede, a gente começou então a intensificar as ações para, a partir daí, então, já atender a população, a comunidade LGBTIA+, do Brasil. Então, Casa Chama, as casas de São Paulo, né, com a Casa 1, Florescer 1 e 2, Neon, tudo junto.
arrecadando, a gente multiplicando nas redes, enviando, quem conseguia financeiro, né, enviava para quem não conseguia ir para algum lugar, como foi o caso da Casa NEM, enviar para algumas casas, né, que precisavam, tinham uma necessidade, né, e aí a gente conseguiu, então, começar a dar conta da comunidade no Brasil. Então, a gente está conseguindo, através da Rebraca, atender a comunidade LGBTIA+, no Brasil. Nesse sentido, é óbvio que sempre acaba, né, ficando alguém sem assistência, mas a gente tenta dar cabo, né, nesse sentido. E aí a Casa NEM, então, começou a receber um financiamento. A gente, então, viu na necessidade de máscaras. O que a gente fez? A gente tem um ateliê de modelagem, corte e costura, né, que a gente já tinha desde 2017, né, desde 2016, aliás, desde 2016 que a gente já tem as máquinas, né. Então, tinha o Capacitrans do Andréa Brasil, que nasceu já através da Casa NEM, que está aí com muito sucesso, e a Ecomodas Almir França, que é um estilista, né, do Grupo Arco-Íris, e que é muito parceiro meu, né, amigo aí, parceiro da casa e da causa. E já tinha uma galera que eles ensinavam, né, modelagem, corte e costura. Então, o que eu fiz, sabendo que essa galera também ia ficar sem uma ajuda, né, nesse momento de emergência, a gente conseguiu arrecadar R$13.000, que foram distribuídos 6.500 para cada um dos ateliês, né, de Andréa Brasil e Almir França, para que as pessoas que eles já tinham produzindo, né, roupas aí tudo, agora passassem não ficassem sem trabalhar e passassem a produzir máscaras. E aí a gente então fez um pedido de 5.000 máscaras, 4.000, 2.000 para cada ateliê e 1.000 máscaras aos voluntários que estavam enviando para a gente. Então a gente conseguiu 5.000 máscaras e 16 pessoas produzindo máscaras e recebendo R$800 por mês. E a gente distribuiu essas máscaras para as populações vulneráveis e comunidade carente, e para a comunidade LGBTIA+, e outras comunidades que a casa assiste, né. Depois disso, então, o Ministério Público do Trabalho, né, e federal, né, e a Caritas, né, entrou em contato com a Casa NEM para que a Casa NEM produzisse 6.800 máscaras, e eles iam financiar as máscaras e financiar as pessoas que iam produzir as máscaras. Então, a gente conseguiu mais 34 pessoas ganhando R$800, e mais 30 mulheres da Vila Mimosa, que a gente indicou, que através da Cleide, né, assistente social da Vila Mimosa, que é daí da associação, né, a Mocazinho da Vila Mimosa, colocou mais 30 mulheres. Então foram um total de 80 pessoas produzindo máscaras, né, e ganhando, recebendo para isso, né. Então R$800, e agora a gente vai ampliar os projetos e amplia também com a Cozinha Vegana, que a gente tem um projeto em parceria, né, com o que se chama Cozinha Voz, que é também com a Organização Internacional do Trabalho, Casa Poema, Elisa Lucinda, aí, né, atriz, poeta, que dá aula, né, nesse sentido, e Ministério Público do Trabalho também, que é de Cozinha e Voz. Então as pessoas aprendem aula, técnicas, né, de voz, tudo isso, teatro, essas coisas todas, e aprende também receitas, né, para cozinhar, né, e como a Casa NEM é vegana, né, então a gente acaba absorvendo isso. E agora a gente vai voltar com a Cozinha NEM, que é um projeto de economia solidária, que a gente lançou no Palco Lapa 145, na Lapa, fez muito sucesso, mas a gente teve que parar com o Covid-19, a gente teve que abrir mão, e a gente quer relançar agora para delivery outra vez, para que outras pessoas produzam e mais pessoas possam estar sendo beneficiadas com a ajuda financeira nesse momento, né. Então essas são as ações da casa, né, e a gente consegue então distribuir as cestas básicas, distribuir as máscaras, conseguir dinheiro para as pessoas e ração também para os animais, né, dos moradores de rua. A gente também distribui quentinhas, né, para os moradores de rua, e ração para os animais dos moradores de rua e alguns animais abandonados, e para os animais que a casa acolhe das pessoas que estão acolhidas, né. Então, esse é e aí o Prepara NEM, né, que parou, que a gente pretende voltar aí com ele online, né, para a preparação do Enem, alguns lugares já estão voltando. Mas as ações da casa são essas, né, e trabalhar em parceria com a Rede Brasileira de Prostitutas também, para conseguir multiplicar as ações cada vez mais. Aí a gente conseguiu um financiamento também da Lout, que deu à Casa NEM uma vaquinha virtual, que eles iam fazer o pedido nas redes dele, que passaram para a Casa NEM. Então a gente pensou que seria melhor passar para a Rebraca. Então a gente pediu para que a Lout passasse essa arrecadação para toda a rede da Rebraca. Então foram 12 casas no Brasil, a gente conseguiu arrecadar R$60.000,
e 12 casas no Brasil foram beneficiadas, cada uma com R$ 5.200, mais ou menos, para tocar suas ações. Então, a gente está dando conta nesse sentido. E agora, aí, com a notícia de que estão já estudando a vacina, eu vou ter uma live com a doutora Beatriz, justamente, que está à frente desse processo, da Fiocruz, semana que vem. A gente espera que a gente volte, então, realmente ao que... não ter mais que se preocupar com o Covid, mas que a gente não volte ao normal, que a gente não volte à normalidade que era antes. Tudo que a gente não quer é voltar ao normal. Professor Adriano, deseja fazer alguma colocação? Seu microfone. Eu estou vendo, eu estou muito impressionado com o nível de articulação, não é? As suas ações, as ações da Casa NEM, especificamente, né? A impressão que eu tinha é que os movimentos estivessem um pouco desarticulados nesse sentido, não é? Mas eu estou, assim, impressionado com esse nível de articulação que vocês têm conseguido desenvolver nas suas ações. Viu? Parabéns, é impressionante. Então, é que na realidade ninguém faz nada sozinho, né? As pessoas às vezes falam bem assim, mas porque você é louca, você lança não sei o quê, e aí daqui a pouco dá certo. Eu falo, amores, se eu sou louca, é porque eu lanço uma loucura e vocês compram, vocês abracem. Eu ficava sozinha ali na minha loucura, mas vocês compram, entendeu? E aí acaba dando certo, porque ninguém faz nada sozinho. A gente é uma rede que funciona. E como eu falei, eu trago essa experiência, né, da HIV/AIDS e outras redes que se formaram nessa época, e também da credibilidade, né, de uma militância, né, de tudo isso. Também quando tem que, quando eu tenho que enfiar o pé na porta, o Sérgio, sabe, né, passou por uma experiência dessa comigo em Brasília, eu estouro, entendeu? E já vou reunindo, então você vem comigo, você representa isso agora, você representa isso, vamos sentar e vamos exigir que eles têm que fazer em si, e vai ser assim, não vai ser diferente. Também sou dessas, entendeu? Mas ninguém faz nada sozinho, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente tem que se articular em rede, a gente tem que ampliar as redes. Imagina que maravilha! A gente deixa o legado da Rebraca, a Rede Brasileira de Casas de Acolhimento, que agora aprenderam a trabalhar conjuntamente. Com certeza. Entendeu? Então, com certeza. Sabe, praticamente LGBTIA mais vulneráveis pode fazerem turismo no Brasil à vontade, porque agora sai de uma casa de acolhimento, já tem o endereço de outra, já tem outra em Manaus, já tem outra em Florianópolis, pode ficar à vontade. E é bom também que quebra com o capitalismo, né? Então, a questão também mas é aquilo, é que ninguém faz nada sozinho, a gente não faz nada sozinho, a gente tem que trabalhar em conjunto sempre, entendeu? Dentro daquilo que você fala, né? Tem que ter um ponto de vida, né? Sim. A partir do ponto de vida, né? Sim, tudo tem que começar, né? Tudo tem que começar de uma semente que vai germinar, né? Mas alguém tem que enterrar essa semente, alguém tem que regar, nem que seja o tempo, né? Eu sou ateia, né? Se eu te falar isso, né? Eu sou ateia e vegana, né? 19 anos, né? Que eu sou vegana. Mas alguns vão falar que é Deus que vai regar, etc e tal. Eu falo que é o tempo, mas alguém tem que regar, a água tem que cair, né? Alguma coisa tem que acontecer para aquela semente germinar, para que vire um jardim. Aí tem que vir um inseto, um pássaro, alguém comer o fruto, ou polinizar, fazer alguma coisa, porque não vai acontecer sozinho, ou o vento levar o pólen para outra, né? Então, assim, não vai acontecer sozinho. Não vai, tem que haver uma união, uma série de fatores que vão convergindo para que aconteça, para que a flor possa florescer. Com certeza. Nossa, Janara, nós temos em Uberlândia, né, um ambulatório trans, nós temos em São Paulo também alguns ambulatórios trans. Eu queria ouvir de você, e também você compartilhar com os componentes do grupo, como que você vê essa saúde da população trans no Rio de Janeiro? Você acha que é um serviço que evoluiu, que está atendendo as demandas, ou que ele ainda precisa melhorar?
Então, ele precisa melhorar muito, né? Só completando, especialmente naquilo que interessa ao Sistema Único de Saúde. Sim. Sim, ele precisa melhorar muito, né? Ou ser um ambulatório completo, porque primeiro começa que tem que mudar o nome, né? Processo transexualizador do SUS. Parece que você vai pegar as pessoas, indicar a palavra e transformar elas em transexuais. Já é ruim, né? Então, eu acho que ambulatório seria o nome ideal, entendeu? Ambulatório trans para cirurgia, ambulatório trans para, né, essas questões. Ou é um ambulatório completo, que atenda todas as demandas, né, dessa população, do fio do cabelo à unha, né? Porque é isso que acontece. Você vai no SUS, aí você vai na UPA, ou profissional de saúde daquele local, de Uberlândia, do Rio de Janeiro, onde tem um ambulatório trans, fala o quê? Ah, não é aqui, é lá no ambulatório trans. Aí fica aparecendo que se você tem uma dor na unha, você tem que ir para o ambulatório trans. Se você tem uma dor de dente, você tem que ir para o ambulatório trans, porque o profissional dentista não foi formado, não recebeu na grade curricular dele na universidade como lidar com essa população, como tratar uma pessoa pelo nome social, como só perguntar à pessoa qual é o seu nome, Janarai Siqueira, ok, qual é o seu problema? Cárie, ok, vamos tratar sua cárie. Não, aí eu chego, qual é o seu nome, Janarai Siqueira? Essa pessoa é meio estranha. Mas aqui no seu RG não tá em Janarai Siqueira, tá Sérgio. Aliás, Sérgio, né? Oficialmente somos xará, né? Tá Sérgio Alves Siqueira, né? Aí, mas tá Sérgio Alves Siqueira, você é homem, você é mulher. Peraí, eu não vim aqui para tratar da minha sexualidade, eu não vim aqui para tratar da minha genitália, se eu tenho um pênis, se eu tenho uma vagina, se eu tenho dois, se eu tenho as características de um sexo, de um gênero, de outro, sabe? Eu vim aqui para tratar uma cárie. Né? E uma cárie, ela vai ter que ser tratada independente do gênero. Ou será que cárie agora tem gênero também? Cárie feminina e cárie masculina, sabe? E aí tem umas questões que as pessoas têm que lembrar que suas questões culturais, ideológicas, religiosas, quando elas estão atendendo e elas se propõem a atenderem o público, seja um público privado ou um público, né, no serviço público de saúde, elas têm que engavetarem, deixarem na gaveta. Sabe? E aí tem que atenderem a pessoa como um todo. Não, aí fica isso. Então, aí manda toda pessoa trans que tem uma dor de cabeça, manda para o processo transexualizador do SUS. Sabe? Aqui no Rio a gente tem os dois. O UP tem o da Fiocruz também, né? E aí manda para a Fiocruz. Ainda bem que o da Fiocruz é só a gente que sabe. Só a gente, não são todos os profissionais de saúde. Agora o do UP, amor, tudo vai pro UP. E não é assim. Aí agora nós temos a Coordenadoria da Diversidade Sexual, que fez um bom trabalho nesse sentido, né? Do nome social, né? Intensificou isso, a gente tem LGBTfobia, tudo. Então agora, ao menos quando a gente chega na UPA, né? Já tem lá o lugar para colocar nome social, tudo isso. Então em qualquer lugar você vai ser tratado pelo seu nome social. Sempre vai ter os funcionários que não vão respeitar. Mas aí, quando não respeitar, a gente liga, tenta dialogar. Olha, é necessário, tem uma portaria, tem não sei o quê, a lei diz que não pode sofrer constrangimento. Se continuar insistindo, e aí me liga e fala assim, já falei tudo o que você falou e eles falaram que não. Aí sim, aí eu vou. Aí eu dou um chute na porta, quebro o vidro, faço uma fogueira na frente, ligo o número não sei do que, chamo a imprensa, etc e tal, e aí eles falam, ela é violenta e agressiva. Mostra os feitos, né? Aí se resolve. Aí o que acontece é que anos depois, uma amiga foi consultar na UPA de Botafogo, porque foi bem isso que aconteceu, eu enviei uma que foi maltratada, etc e tal, eu fui lá na porta, fiz um escândalo, peguei telefone, liguei para não sei o que, passou. Aí anos depois disso, uma menina foi consultar nessa mesma UPA, atendida lá, e aí ela postou, falando bem assim, nossa, que maravilha, gente, eu cheguei, perguntaram meu nome social, me colocaram, me trataram bem, perguntaram tudo, colocaram, nossa, querem serem atendidas com respeito, vão na UPA de Botafogo, vão na UPA de Copacabana, eu coloquei bem assim embaixo, tá vendo como às vezes quebrar a porta funciona, entendeu? Então, mas é isso, porque não estão preparados, mas não é culpa também desses profissionais, é culpa de uma sociedade que eu falo da estrutura, a sociedade LGBTfóbica, a estrutura, tudo se estrutura através dessa estrutura LGBTfóbica, as universidades é através dessa estrutura. Então, o profissional não tem, o profissional dentista não tem lá, olha, as pessoas trans, entendeu, devem ser identificadas pelo nome social, a cara delas não tem gênero, não tem diferença nenhuma, etc. Não tem.
Então, quando chega, opa, a pessoa lá, e tudo, ela lembra de toda a LGBTfobia que foi implantada no cérebro dela socialmente, ela trata e começa todo um problema que a gente vai ter que resolver, quando não deveria ser assim. Se a gente começar com a educação de base, lá na base, realmente, a gente resolve todos os problemas. E eu sou até contra essa educação, porque está aí, porque eu já acho ela obsoleta. Por mim, eu tacaria fogo em todas as universidades, ou transformaria elas em puteiro e colocaria as putas para ensinar, porque as putas é que sabem das coisas. Minhas melhores professoras foram as putas, e minhas melhores escolas foram os puteiros da vida por onde eu passei, aprendi francês, espanhol, teoria, tudo. Só não aprendi física e química porque eu não gosto, e porque eu não levaria para a vida. E qualquer coisa que eu precisasse de alguém para esse assunto, era só transar com o professor de química e física, e ele me passava a fórmula, e a gente ia lá resolver a questão. Ô, Indianara, mas eu gostaria de passar para você uma informação sobre as experiências nossas aqui e ver o que você acha. Bom, você sabe, no início da nossa conversa, né, o Sérgio disse para você que falou sobre o projeto nosso, né, dentro da Faculdade de Odontologia. Esse projeto se materializou em função de uma proposta de projeto de pós-doutorado que ele trouxe para a gente, né, e nós topamos, e a gente falou assim, Sérgio, a gente precisava fazer um ambulatório aqui. Não é? Porque, muito provavelmente, nós já tínhamos alguma ideia, porque algumas pessoas que já estavam trabalhando com saúde trans nos passaram algumas questões assim, algumas percepções, né? Então, a gente achou que se nós abríssemos um ambulatório específico para o atendimento das pessoas trans, e aí incluindo também as travestis, então as travestis gênero, né, nós teríamos uma facilidade melhor para alcançarmos alguns objetivos que nós achávamos muito importantes. Primeiro é que ter um lugar que essa população pudesse ir sabendo que ia ser bem acolhida, porque a experiência que se tinha, e nós confirmamos isso aqui num estudo qualitativo, é que quando as pessoas chegavam no serviço público de saúde, os olhares eram estranhos, os gestos eram estranhos, as expressões eram de estranhamento e tudo mais. Então, isso trazia um desconforto enorme, e realmente, quando você vai para um lugar, você já com problema de saúde, e a primeira coisa que você não percebe é um acolhimento adequado, digno, dá vontade sempre, quer dizer, eu devo ser um bosta mesmo, eu sou o cocô do mundo, eu não vou ficar aqui, não tem lugar para mim. Então, a gente entendeu que seria muito importante que nós abríssemos esse ambulatório, porque isso nos permitiria ter essa população acessando a instituição pública sem maiores dificuldades, sem constrangimentos em tese, né? E achamos também que seria um canal importante para que essa abertura que você falou, que eu considero extremamente importante, que é a pessoa ser atendida, porque é uma pessoa com problema de saúde, né? Ela não se daria imediatamente. Então, esse ambulatório seria, de certa forma, um local também para a gente poder discutir essas questões com os alunos, né? E, de certa forma, sensibilizar os alunos para essa diversidade. E com isso a gente também está aprendendo pra caramba, não é? O ideal que eu vejo é que no futuro todas as pessoas, porque são pessoas, independente do que elas pensam, da cor da calcinha, da cor da cueca, do que pensam em termos de religião, se tem ou não, sobre orientação sexual, gênero, quer dizer, as pessoas sejam atendidas como tais. Mas nós fizemos isso, e a experiência que nós tivemos, assim, tem alguns alunos aqui que já vivenciaram, foi extremamente interessante. Porque nós tivemos a oportunidade de perceber como que estas pessoas chegavam no ambulatório de um jeito e depois de pouco tempo de convivência e atendimento, elas já se sentiam, é claro que nem todas são, porque é assim também com as pessoas consideradas pela sociedade normais, né?
mas ela se sentiu extremamente, assim, à vontade. Então, isso, vamos dizer assim, nós achamos que essa estratégia acabou sendo interessante, mas eu concordo com você que os serviços eles devem ser universais. Eles devem ser para pessoas, mas impessoais, né? Então eu queria só que você comentasse isso, porque para a gente aqui isso foi extremamente importante, termos um lugar que acolhessem as pessoas, porque o não acolhimento é a regra. Então, tudo passa pelo acolhimento. Você é mal acolhido numa casa, se você é convidado para visitar uma casa, um espaço, você é mal recebido, mal acolhido, você não volta lá, né? Então tudo passa pelo acolhimento. Há necessidade, aquilo que eu falei do isolamento social e do distanciamento físico, que as pessoas LGBTIA+, mas principalmente travestis e transexuais, já sofrem, já passam e já vivenciam. Porque é isso, aí você não vai, aí você tem um problema dentário, e aí você sabe que lá você vai ser mal acolhida, lá você vai passar por discriminação, né, tudo isso. Então você já sofre isso no dia a dia. Aí você tem uma pequena dor de dente, que se transforma num problema sério. Aí um dente que apodrece, que dá uma inflamação bucal, né? E aí, de uma pequena coisa que poderia ter sido tratada logo no início, você já vai para uma questão grave. Com essa questão grave, você imagina a pessoa com dor, com tudo, aí até você sair da tua casa, todo o distrato que você passa, você já chega lá, você não tem mais uma dor de dente, já tem taquicardia, você já tem outras questões, entendeu? Aí você ainda chega num lugar que você vai ser maltratado, sabe? Não vai ser bem acolhido, com dor, com tudo, você quebra o local. Você destrói o local. Você imagina, eu já tive dor de dente é infernal. E eu não tratava justamente por isso. Eu já sabia toda a questão, entendeu? De passar por tudo aquilo. Então, quando eu fui, já foi para arrancar. Aí o médico, não sei, o dentista, mas dá pra... Eu falei, arranca! Eu não quero saber, arranque. Porque a anestesia não vai pegar. Meu senhor, eu já estou com uma dor infernal. Anestesia ou não, só quero que arranque. Arranque, pronto, acabou. Entendeu? Então, aí tem que aumentar a dose, enfim, aquela coisa toda. Por conta disso, por conta do mau acolhimento. Então, se você tem um acolhimento bom, você faz com que as pessoas cheguem, as pessoas, inclusive, explicam a outras, mas isso deveria ser em todos os lugares, entendeu? O que não acontece. Então, o que acontece acaba criando guetos. Aí, a boate LGBTIA+, a boate somente para travestis, aí dentro das boates LGBTIA+, né, que nunca são LGBTT mesmo, né, então sempre são excludentes, aí você cria outra vez dentro disso a boate para travestis transexuais, a quarta trans, a terça trans, a não sei o que trans, específica para essa questão. E aí você vai criando guetos, porque as pessoas são maltratadas, não são bem acolhidas. Então passa pelo acolhimento, do momento que você tem um respeito a tudo isso, sabe? Ao nome, um respeito à aparência da pessoa, a não ficar comentando, a não ficar... sabe? Então é essa questão, né? É o acolhimento, justamente. Eu, por exemplo, eu falo com as pessoas isso. Imagina, as pessoas me ligam perguntando bem assim, como é que tá a questão do isolamento social para você? Eu falo, isso é maravilhoso. Aí eu fui revisar uns vídeos meus. Eu estava vendo um vídeo meu, acho que algumas 3 semanas, um pouco antes do Covid, que eu faço um vídeo justamente falando isso. Nossa, mais um dia que eu tenho que acordar, atravessar toda essa sociedade, ser apontada, escutar os risos, etc. e tal, até conseguir chegar na Casa NEM. Eu queria tanto que tivesse um túnel da minha casa direto na Casa NEM, que eu não precisasse cruzar com essa sociedade sem gênero nenhuma e já sair direto na Casa NEM, entendeu? Mas não tem, enfim, vamos lá, então eu vou ter que levar esse corpo de novo para pegar transporte público até chegar lá e suportar tudo isso. Logo depois veio o Covid. E aí eu falei, aí quando as pessoas me perguntavam, como tá o teu isolamento social? Nossa, tá complicado. Eu falei, não, tô achando uma maravilha. Não tenho que cruzar com pessoas cisgêneras na rua, me apontando, falando, risinho, tá todo mundo preocupado em tapar a cara e não pegar Covid, todo mundo isolado, todo mundo no seu canto. Aí começou a questão dos comércios locais. Eu entendo muito bem a questão dos pequenos comerciantes, dos comerciantes, tudo isso, mas eu passava em comércio e falava proibiu tanto essa listinha de entrar até no banheiro, mandou a segurança arrastar e agora tá aí. Fudido, falido,
toma, espero que depois venha uma pessoa inclusiva tomar conta daí. Aí passava lá no barzinho da esquina, aí, ó, tanto que xingavam as travestis passando aí, fechado, fudido, falido agora. A boate Barbarella em Copacabana que fechou, que mandava os seguranças expulsar as travestis de lá, passei, fechada, falida. Falei, lá, ó, tomou, e aí? Cadê agora? Cadê os subidos de vocês? De que valeu? Cadê a experiência de vocês agora? Vai todo mundo igual agora, tá vendo, né? Poderia ter sido inclusive, agora tava todo mundo batalhando junto, né? Mas não, estão aí e alguém ainda vai tripudiar sobre vocês, que nesse caso sou eu. Então passa pelo acolhimento. Então eu acho uma maravilha quando as pessoas falam, o que vai acontecer depois da pandemia, o que você vai fazer? Eu falei, vou, né, continuar no meu isolamento social, como sempre foi. Só que menos intenso, porque daí vai estar tudo aberto outra vez, tudo outra vez, vai ter outra vez o apontamento, tudo novamente. E aí eu deixei, eu nunca tive pelos, né? E eu, então, fiz todo o papel da mulher trans, pose revista, todo o padrão fiz heteronormativo, e tomava muito hormônio femininos, né? E uma época eu precisei fazer umas fotos e precisei tomar estrol, uma alta carga de testosterona, e passei a ter poucos pelos. Então, fiz laser na Suíça, quando eu morei na Suíça, e nunca mais tive. Então, eu nunca reparei que eu tinha esse tanto e esse tanto aqui e aqui, porque todo dia eu tirava um pouquinho com a pinça aqui, um pouquinho ali, então eu nunca reparei. Com a pandemia, eu parei de tirar, porque estava usando máscara, parei de tirar, e começou a aparecer mais. E eu, ao visitar um site de mulheres cisgêneras que deixaram a barba crescer, inclusive são barbas que deixariam Bin Laden envergonhado, viu? E como eu a minha também. Aí deixei minha barba crescer, que é só, na verdade, nem é uma barba, né? Só isso daqui. E como eu não tomo mais hormônios, né, femininos há 7 anos, né? E aí fui deixando, e aí ficou isso daqui. Nossa, acabou, foi um problema. Aí o problema na minha barba, porque como é que pode, porque não pode, porque pode, porque não pode. Eu falei, amores, eu não estou falando que vocês não podem tirar e que vocês não devem tirar. Eu só estou falando que eu não vou tirar. O que vocês querem fazer com o corpo de vocês, façam. Não vai mudar a minha vida. Se você quer ter barba, se você não quer, não vai mudar a minha vida. Eu vou continuar cagando, comendo, mijando, sabe? Fazendo os meus corres. Então, por que a questão da pessoa se chamar João, Maria, Madalena? Por que a questão da pessoa usar uma roupa, né, com um corte? Porque colocaram gênero na roupa, e tem roupa feminina, roupa masculina que não tinha, é apenas um tecido que é cortado de determinada maneira e que eu gosto ou não daquele ali. Aí, por que a pessoa usar determinada roupa, usar determinada maquiagem, usar determinado nome, influi na vida do outro? O que te incomoda? O que vai mudar na vida do outro? O outro vai parar de comer? Se eu me chamar em Janari, se eu me chamar em Janara, se eu me chamar em Janarai, se eu me chamar Sérgio, vai interferir a outra pessoa? Vai deixar de comer? Vai deixar de... Sabe, não vai. Então não deve interferir. Então as pessoas têm que acolherem as pessoas como pessoas. Eu sou uma pessoa e ponto. Sabe? O meu corpo, ele tem especificidades que têm que serem atendidas com igualdade de direitos e equidade, com equidade, sabe? É isso que tem que ser respeitado. É o direito igual, respeitando-se a equidade. As pessoas têm que serem atendidas com equidade, que é o direito igual, respeitando-se a diferença de cada cidadão. A questão é atender ser humano. Mano, é essa a questão. Professor Adriano, quer comentar alguma coisa? Não, pode ir lá. Vai lá. Tá. Janari, tem uma pergunta aqui. Deixa eu localizar. Tem uma pergunta da Amanda Souza. Ela diz assim: sabe-se que as travestis e trans profissionais do sexo estão muito vulneráveis a todos os tipos de violência. Atualmente, alguma medida para proteger? Sérgio, só um instantinho, Indianari. Antes da Indianari responder, eu queria solicitar que todos fechem os microfones, porque está dando eco em algum lugar aí e está interferindo com a audição aqui. Eu não sei se está acontecendo a mesma coisa com vocês. São 7 andares, né? São 7 andares, eu estou com um prédio de 7 andares em Copacabana, então já teve a hora da janta, esses gritos solicitaram janta, e aí grita janta, a cozinha no 6º andar, para 7 andares, para 5 andares abaixo. E aí sobe para jantar, sobe para o lanche, aí agora a galera está cantando, então tá, é a atividade, enfim, eu estou no 6º andar, né? Bom,
Sérgio, né, que fez foi uma pessoa que fez a pergunta agora, né, sobre a vulnerabilidade de transexuais agora como profissionais do sexo, né? Ou sempre, né, como profissionais do sexo. E aí nós temos também os homens trans que estão agora, né, uma grande parcela já também na prostituição, né? E aí o que acontece? A gente tem que desmistificar determinadas coisas. A prostituição é violenta contra as mulheres e contra as travestis sexuais. A prostituição, ela reproduz uma violência da estrutura social na qual nós vivemos. Então, se essa estrutura é violenta, tudo que se estrutura através dela reproduz violência. Mas se você pega a grande maioria das mulheres cisgêneras que se prostituem, elas não são assassinadas na prostituição. Então isso quer dizer que a prostituição não é uma violência contra as mulheres cisgêneras, já que elas não são violentadas nem assassinadas na prostituição. Não estou dizendo que não existam prostitutas cisgêneras assassinadas nem violentadas. Existem, né? Mas é uma violência da sociedade que tem que ser combatida. As travestis e as transexuais, a maioria são assassinadas na prostituição, porque é ali que elas são encontradas. É nesse lugar que elas socializam com suas iguais. Então é nesse lugar que elas encontram, que conseguem encontrá-las. É nesse lugar que elas são assassinadas. Então a transfobia mata e violenta travestis e transexuais na prostituição, e não a prostituição violenta e mata travestis transexuais. Assim como a prostituição não é uma violência contra as mulheres. O casamento é uma violência contra as mulheres. Nós temos no Brasil mais de 6 mil mulheres cisgêneras que, ao romperem com as relações violentas e de violência contra elas que seus companheiros praticavam, foram assassinadas. Mais de 6 mil mulheres cisgêneras assassinadas dessa maneira. E não foram assassinadas na prostituição. Elas foram assassinadas ou em seu local de trabalho, ou em suas casas, né, ou na casa de família, para onde fugiram, em lugares para onde foram se refugiar. No meio da rua, elas foram assassinadas aí. Mais de 6 mil. Nós temos mais de 60 mil pessoas, crianças, mulheres, crianças e adolescentes, estupradas e violentadas sexualmente, e elas não são violentadas, estupradas nos puteiros, nem na prostituição. Elas são violentadas em casa por pais, irmãos, tios, esposos, padrastos, por pessoas de confiança, companheiros de universidade, vizinhos, por pessoas de confiança que deveriam manter essas pessoas em segurança. Nós temos mais de 200 mil pessoas, né, violentadas, 200 mil mulheres cisgêneras agredidas com arma branca, que as torna, inclusive, deficientes físicas. Nós não temos mais de 200 mil mulheres agredidas com arma branca nos puteiros e se tornando deficientes. Não que não tenha, como eu disse, violência nesses lugares. Tem, mas é um reflexo da sociedade que é violenta. Então, se nós temos mais de 6 mil mulheres assassinadas por seus companheiros em seus lares, né? Mais de 200 mil agredidas fisicamente, mais de 61 mil estupradas, eu posso dizer para vocês que num país como o Brasil é mais seguro ser puta do que esposa. As mulheres estão mais seguras no puteiro, exercendo a prostituição, do que em suas casas e em seus lares. Então a gente tem que desmistificar e parar de falar que a prostituição é uma violência contra as mulheres. Não, a sociedade é violenta contra as mulheres, porque a violência que acontece na prostituição ainda é uma violência de gênero e ainda é uma violência contra a LGBTIA+. Não é diferente da outra violência que acontece. Tem que ser pautada, sim, com a especificidade da prostituição e das questões da prostituição. Mas ela não pode ser dita que a prostituição é violenta, que a prostituição é uma exploração contra as mulheres, porque as mulheres recebem 30% a menos do que os homens nessa sociedade. As mulheres já são exploradas nessa sociedade, não é na prostituição que elas são exploradas. Se a gente acabar com a prostituição e não combater a violência de gênero e não combater a exploração contra as mulheres, a exploração contra as mulheres e a violência vai continuar. A exploração de LGBTIA+, mas principalmente os travestis sexuais, vai continuar. A violência contra esses corpos também vai continuar. Então a gente tem que lembrar sempre que é uma violência de gênero e uma violência LGBTfóbica.
e não uma violência da prostituição. Isso é uma putofobia, inclusive. Essas questões que estão ligadas à sexualidade, porque as pessoas acham o sexo sujo, elas têm problema contra a sexualidade. E eu, enquanto puto, digo que o sexo para mim é algo natural. Eu vivo constantemente, posso transar com 10, 15 pessoas, e aí se eu não cobrar de nenhuma, tudo bem, estou exercendo minha sexualidade, é meu afeto, é não sei o quê, etc. E tal. As pessoas aí vão embelezando as palavras, né? Mas se eu não gozar com nenhuma das 15, amores, porque o gozo é uma incógnita. Eu posso gozar ou não, entendeu? Agora, e aí vão colocar na minha cabeça que se eu cobrar de alguma, eu já passo a ser vítima da sociedade. E aí eu não posso cobrar delas, porque eu não posso exercer o trabalho sexual, não posso colocar preço sobre a minha sexualidade, não posso usar o meu corpo como instrumento de trabalho, porque eu sou explorada, sou vítima, mas aí as pessoas querem o quê? Que eu aprenda algo que é antinatural, que é colocar uma vassoura na minha mão, que eu aprenda a fazer uma boa faxina para ganhar 4, sei lá quantos reais por hora. E aí você acha que eu vou deixar de chupar uma piroca por 50 reais, que às vezes é 10, 5 minutos ali, entendeu? Para pegar uma vassoura, para passar mais de 4, 8 horas morrendo, com dor na coluna, ainda mais eu agora com meus 50 anos, entendeu? Para ir lá, varrer casa de madame, etc e tal, só para mostrar, olha que pessoa maravilhosa que eu sou. Eu sou, trabalho no trabalho formal, sou faxineira, etc e tal, não sou explorada. Por favor, né? Por favor, ainda mais eu que sou anticapitalista, entendeu? Que eu nem. Quando as pessoas falam bem assim, vamos brigar pelos direitos dos trabalhadores, eu falo, tudo bem, né? Numa sociedade capitalista, as pessoas precisam pagar as contas, eu vou lá nessa luta com vocês, mas eu não quero lutar pelos direitos dos trabalhadores, eu quero lutar para que essas pessoas não precisem trabalhar para viver, sabe? Que elas não sejam exploradas, que elas não precisem perder sua força de trabalho, que elas façam as coisas por prazer, que elas façam as coisas que sejam suficientes para a sua sobrevivência, sabe? Que a gente já tem muita coisa produzida e muito lixo nesse mundo que é produzido nesse consumismo, a gente tem que reaproveitar as coisas, sabe? Então eu sou contra essa sociedade e não adianta as pessoas quererem implementar na minha cabeça, entendeu? Que eu tenho largado a prostituição porque eu já tenho 50 anos, etc e tal. E aí não entende que elas estão colocando um tempo de validade no corpo das pessoas. Que elas estão dizendo que mulheres com mais de 50 anos, que pessoas LGBTIA+, com mais de 50 anos, não podem exercer a sua sexualidade. Entendeu? Elas não entendem isso. Elas não entendem que dizer para mim que jovem era trans, entendeu? E que agora aos 50 anos não posso ser... aliás, jovem era prostituta e que agora aos 50 anos não posso ser prostituta porque estão velhas e elas não veem o totalitarismo. E elas não entendem que existe gosto para tudo, que as pessoas com mais de 50 também trepam, também chupam pau, também dão o cu, também tomam pela buceta, também fazem orgia, também vão para os quartinhos, também vão para as salas escuras, também fazem tudo isso. Sabe, ou elas acham que depois que a gente faz 50 anos, a gente vai esquecer toda a liberdade sexual que a gente viveu. Talvez a gente não viva com a mesma intensidade, porque nossas juntas já não aguentam mais tantas peripécias e tantas movimentações, a não ser que a gente faça yoga, essas coisas que dão uma elasticidade ótima. Mas fora isso, amor, a gente tem sexualidade, a gente pode cobrar sim. Existem mulheres com mais de 50, homens com mais de 50, exercendo sua sexualidade plena. E não tem problema nenhum quanto a isso. É uma violência contra nossos corpos, é vocês terem essas ideias e esses pensamentos sobre nós. Que nós sofremos violência aqui, que nós sofremos violência ali. A maioria da violência que as instituições sexuais sofrem é pelo braço armado do Estado, é pela sociedade cis heteronormativa. São nos bares, são nas boates, são nos restaurantes. Não é na prostituição. Ali elas são encontradas em maior número e ali elas são violentadas. Mas a prostituição não é violenta dessa maneira. A sociedade é. A sociedade é violenta, é diferente. Professor Adriano, gostaria de fazer algum comentário? Bem, Indianara, nós não temos mais nenhuma pergunta aqui no grupo. Eu gostaria, assim, de dizer que foi um imenso prazer encontrar com você, mesmo que virtualmente, né? Eu sempre admirei você, acompanhei seu trabalho nas redes sociais, sempre leio sobre você. E agradecer muito a sua disponibilidade de estar com a gente hoje, nesse horário, né, conversando com os alunos. E tenho certeza que para todos nós foi uma aula, né, que você deu de cidadania, de militância. E é isso, eu só tenho a agradecer a você por essa oportunidade. E também gostaria de convidá-la, se um dia tiver a oportunidade, de você conhecer
o nosso trabalho lá em Uberlândia. Um projeto. Já fui algumas vezes a Uberlândia, inclusive. Então, lá a gente tem a vereadora Pamela, né? Acho que você conhece também. Conheço. Conheço. Melhor não falar sobre o assunto. Conheço, sim. A Sheila Simpson esteve lá na Faculdade de Odontologia, também nos visitando. Então, assim, as nossas portas estão abertas, né, para você e para quem quiser conhecer. E vai ser uma grande honra ter você lá um dia desses. Nós estamos pretendendo fazer um evento quando passar essa Covid, e aí a gente oficializa um convite a você para você participar lá do nosso evento. Ok, sem problema. Quem sabe abrir um ambulatório, de repente, de saúde bucal, né, se necessário, também no Rio, né, copiar o projeto, ir lá conhecer, de repente trazer para cá, inclusive para vocês treinarem, né, as pessoas, já que vocês têm essa expertise, né. E aí, bom, não sei, alguém ia falar alguma coisa? Posso... Eu gostaria de falar, Diana, nós todos estamos aprendendo bastante, viu? E para nós, eu reforço aqui as palavras do Sérgio, foi outro momento de aprendizado, oportunidade que você deu para a gente de te conhecer o seu ativismo exemplar, né? Esse sentido de cidadania, de ter certeza que faz parte da sociedade, tendo direito de exercer todos os seus direitos, é assim mesmo que a gente tem que ser. A gente discute muito isso, né? A gente tem que ser o primeiro protagonista do mundo que a gente quer. Nós não podemos deixar para o outro fazer aquilo que é papel nosso para construir o mundo que a gente quer. Então, eu agradeço muito o seu testemunho, né, dessa vivência, que nos engrandece e nos agrega inspiração para a gente continuar nesse caminho. Bom, estamos aí, né? É um prazer também estar, né? Acho que contribuir, cada vez que a gente consegue contribuir com a sociedade, né, para que ela seja melhor, né, e mais inclusiva, né? É o que a gente pode deixar de legado, né, para esse mundo, né? Eu sou ateísta, né? Então, né, eu não acredito em vida após a morte, mas se tiver, que bom, que a gente já viveu bastante aqui, a gente vai viver do outro lado, espero que sem exclusão, né? Mas se não tiver, lembrando que nós somos... E aí eu acredito em energia, e eu acredito que a gente possa deixar nossa energia, que seja uma energia boa, e que se ela for se espalhar para outros lugares, para outros planetas, que seja uma energia boa que a gente deixe, né? Lembrar que nós estamos vivendo ainda uma pandemia, que é necessário que as pessoas se protejam, lavem bem as mãos, né? Não precisa lavar as mãos e usar álcool ao mesmo tempo, se pode optar entre uma coisa e outra, né? Então, as pessoas não precisam cometer esse erro. As máscaras, elas devem ser usadas no máximo 3 horas, e as que forem de tecido, né, reutilizáveis, aí lavadas e tudo mais. A gente que já viveu uma epidemia, né, que tivemos que lutar para fazer com que as pessoas com HIV/AIDS, né, pudessem ter seus direitos, pudessem ter seus medicamentos, e hoje terem uma sobrevida, né, muito longa, né, e poderem serem protagonistas da sua história, lutarem por seus direitos, e que a gente se retirou e foi para outras lutas que eram também necessárias, a nossa presença enquanto ativistas, né, a gente lembra que a gente já passou por uma pandemia. Então, eu não vou minimizar dizendo que é só mais um temporal, mas é mais um desses temporais que nós passamos, e como todo temporal, também vai chegar a bonança, também vai passar, e a solidariedade sempre foi, e sempre será o nosso melhor remédio, a nossa melhor resposta, que é também como vingança contra essa sociedade, o nosso sorriso e a nossa felicidade, tá bom? Beijos. Gente, só vamos tirar o print antes aqui na reunião para a gente gostaria de fazer uma foto, um print. Isso. Ativem as câmeras aí, ó, quem estiver aí. Quem quiser. Laís, Rafael, Enzo, Roberta, Genoveva, ativem as câmeras aí. Tá. Então, vamos lá, hein? Isabela, quem tem mais aqui? Tem um aqui que não está aparecendo aqui. Enzo. Então, 1, 2, 3, vamos lá, vamos sorrir.
Pronto. É só lançar, na hora do sorriso, é só lançar o corpo pra frente, abrir a boca e fazer a diva, como diz lá no áudio. Ah, eu quero aprender. Tá maravilhosa, pode. Gente, foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchauzinho.